falar um pouquinho sobre um livro que eu descobri, catucando aqui, fuçando no Kindle. Estava procurando um outro livro, coisas sobre perfeccionismo, né? Porque eu tenho observado muito essa questão, né, sendo trazida nas sessões de terapia, né, pelos meus pacientes, às vezes surge nas minhas próprias sessões também. Mas aí achei esse daqui que tem uma temática muito interessante e muito recorrente também. O nome dele é A Coragem de Não Agradar, de Shiro Kishimi, que é um filósofo, e Fumitake Koga, né, que é um escritor. Eles se uniram, né, o Fumitake Koga conheceu o pensamento de Shiro Kishimi, que é baseado na psicologia de Alfred Adler, né, nas premissas dele, e aí ele escreveu esse livro, que é basicamente um diálogo, como muito parecido com o livro Cartas a um Jovem Poeta, Cartas a um Jovem Terapeuta, mas nesse caso aqui é um diálogo entre um jovem e um filósofo. E o filósofo vai explicando, né, nesse diálogo que se estende por vários dias, vai explicando para o jovem a importância de ter coragem de não agradar, né? De ter coragem de viver uma vida própria, uma vida autêntica, né? Então, como eu disse, se baseia na psicologia adleriana, né? Adler foi um psicólogo, né, austríaco, teve um ponto de encontro ali com Freud, mas segundo o filósofo do livro, ele não foi um discípulo de Freud, não foi um seguidor, ele teve a sua própria escola, mas é menos conhecido do que Freud e do que Jung. Eu particularmente escutei falar muito pouco, né? Acho que só escutei o nome dele mesmo, mas não conhecia qual era a visão, né? A visão de mundo, a visão de homem. Então, ele começa, né, falando, explicando. É um livro que ele destrincha muito bem como são questões, né, são perguntas que vão sendo feitas, né, pelo jovem ao filósofo, e ele vai refletindo, e ele chega no outro dia depois na casa do filósofo já tentando refutar as ideias. Então ele vai deixando bem mastigadinho. E aí é como o livro, né, se propõe. O livro propõe a filosofia ajudar a gente na vida. Então, primeiro, ele fala sobre por que as pessoas podem mudar, fala que o trauma não existe, que é uma perspectiva diferente, né, da perspectiva freudiana, que dá bastante ênfase ao que acontece no passado, aos traumas, né, que foram deixados. Ele não parte disso. O passado não tem importância para Adler, mas sim o que as pessoas deram, qual foi o sentido que elas deram e o que elas determinaram para si mesmas a partir desse acontecimento do passado. Então, por exemplo, ele fala que as pessoas se colocam metas, né? Metas, por exemplo, de ser infeliz, de ter uma vida infeliz, de não serem felizes, para se vingar dos pais, por exemplo, que na visão deles não deram amor, enfim. E como elas usam as emoções também para cumprir essas metas, né? Ele fala da raiva, por exemplo, né? Que a pessoa decide, de fato, ela ter um ataque de fúria, né? Como é que as pessoas usam as emoções, muitas vezes, para manipular outras pessoas ou para ter o reconhecimento, né? E essa questão do reconhecimento também é muito interessante, né? Porque ele fala que a felicidade ela está muito ligada a uma sensação de contribuição com a comunidade, né? E então, nesse sentido, as pessoas buscariam reconhecimento porque na realidade elas estão buscando essa necessidade primária de sentirem que contribuem. Esse seria, na visão, né, adleriana, essa seria a real felicidade, uma sensação de contribuição com a comunidade e que beneficia a própria pessoa, porque ela sente que a vida dela tem um sentido, tem uma utilidade, não no sentido utilitário, mas no sentido de
de ser valiosa, de ser por si só, pelo simples fato de existir, de ser positiva, né, na vida de outra pessoa. E aí as pessoas acabam buscando por um meio equivocado, né, de reconhecimento. E por que equivocado? Porque elas não têm liberdade. A partir do momento que se busca reconhecimento, é justamente o que as pessoas fazem, é tentar agradar os outros, então elas se tornam escravas dos desejos de outras pessoas, das expectativas alheias, e aí, naturalmente, elas não vivem para si. Elas começam a pegar para elas tarefas que não são delas, que é outro aspecto que ele traz, né, de contribuição assim, da psicologia adleriana, e que a gente vê também em outras filosofias e em outros processos terapêuticos, né, de diferenciar as tarefas, né, de saber o que é seu e saber o que é do outro. Então, quando a pessoa está empenhada em ser reconhecida, quando ela quer sentir que a vida dela vale alguma coisa, porque ela é alguém para outro alguém, ela acaba indo pela via do reconhecimento, e aí ela se perde nas tarefas que não são dela, né? A tarefa dela é ser ela, é fazer as coisas dela, né? Por exemplo, no trabalho, as tarefas são, por exemplo, as tarefas de um bibliotecário, que é inclusive o exemplo do jovem, é organizar os livros, é atender bem as pessoas. Agora, se o chefe vai gostar do trabalho dele ou não, não é um trabalho, não é uma tarefa dele. Não é algo que ele possa controlar, né? Então, viver querendo controlar o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar, isso é pegar tarefas que não são suas, né, para você. Então, já entra aí um espaço grande de liberdade quando a pessoa consegue simplesmente ficar com as próprias tarefas, simplesmente ficar com aquilo que lhe cabe. E aí, tem também a grande questão, né, que ele traz de se permitir ser detestado, né, nesse sentido. Porque não atender às expectativas dos outros dá essa sensação de que não vai ser amado, de que não vai ser gostado, de que pode inclusive ser detestado. E é preciso sustentar isso, né, para se ter liberdade. E então, como ele traz, né, para poder ser feliz. Bom, acho que fiz um pequeno resumo, né, do que se trata o livro. Achei um livro muito interessante, um livro muito simples, muito didático, e recomendo bastante a leitura. Acho que é uma leitura bem interessante. Não é algo que seja tão fácil, segundo os próprios autores falam no livro, não é algo tão fácil de colocar em prática a psicologia adleriana. Segundo o autor, é preciso conhecer uns 10 anos antes, ter conhecido uns 10 anos antes, mas a gente não poderia mudar o fato de que a gente estava aberto para receber, né, essa forma de ver o mundo agora. Então, daqui para os próximos 10 anos, talvez possamos colocar em prática, né, alguns ensinamentos que esse livro traz. E é isso, ficamos por aqui hoje.